Vamos para mais um exercício aí. OBMAP 2012, nível 1, questão 13. De quantas maneiras é possível colorir cada um dos círculos da figura com uma das cores amarelo, azul e vermelho, de modo que dois círculos ligados por um segmento tenham sempre cores diferentes? Eu vou tentar colocar aqui um azul, um amarelo e um vermelho. Esse aqui, pronto. Vamos brincar com o exercício um pouco para ver o que que acontece? Ó, vamos pegar um cara aqui e pintar de azul. Vou pintar esse aqui de azul. Ele falou que eu posso usar azul, amarelo e vermelho de modo que dois círculos ligados por uma retinha não tenham sempre cor diferente. Então eu pintei esse de azul. Agora eu vou pintar esse aqui de uma cor. Não posso pintar de azul, porque ele está ligado. Vou pintar de amarelo, então. Agora eu vou pintar esse. Eu vou pintar o lado esse do canto. Eu posso pintar de vermelho? Posso. Por enquanto posso, né? Aí agora eu vou pintar esse aqui. Eu posso pintar de que cor esse aqui? Ó, veja que ele está ligado. Esse está ligado a um vermelho e está ligado a um amarelo. Então eu não posso usar amarelo, senão esse segmento teria dois círculos ligados por um segmento de mesma cor, né? Tipo, dois amarelos ligados por uma retinha. E se fosse vermelho, daria problema com esse. Então essa aqui tem que ser azul. Então eu vou fazer um pontinho pequeno aqui, ó. Só para mostrar assim, ó, tipo, tem que ser azul, não pode ser outra cor. Agora vamos continuar analisando. Olha só, e esse aqui do lado? Esse aqui tem que ser vermelho. Por quê? Porque ó, ele é ligado a um azul, a um amarelo e a outro azul. Então ele não poderia ser azul nem amarelo. Ele só pode ser vermelho. E esse aqui do canto? Esse aqui pode ser por enquanto de qualquer cor, mas vamos ver esse aqui, ó, do canto. Esse aqui, ó, tá ligado num que tem que ser azul e num que tem que ser vermelho, então ele tem que ser amarelo. E aí, por consequência, você tá vendo que esse aqui, ó, do meio tá ligado num vermelho e num amarelo, então ele tem que ser azul. Então você tá vendo que por consequência esse aqui tem que ser amarelo? E você tá vendo que por consequência, ó, esse aqui tem que ser vermelho? Interessante. Olha que louco. A gente pegou, eu fui pintando aleatoriamente daqui, de cima para baixo, de baixo para cima. E olha só, desse desenho todo, só três eu pintei assim de verdade com a cor que eu quis. O restante, cara, ó, foi tudo definido. Foi tudo com cor fechada. Então, deu para entender mais ou menos a mecânica do negócio, né? Deu para ver, ó, se quando que dá para pintar de uma cor, quando que não dá. Agora perceba uma coisa, então. Vamos tentar ver como que uma bolinha influencia as outras. Vamos pegar uma bolinha assim bem para o meio aqui que conecta com várias, ó. Tipo essa aqui. Se eu pintar esse cara de azul aqui, eu começo a limitar bastante o exercício, certo? Né? Porque tá vendo que todos esses caras que estão aqui, ó, eles são ligados com esse meio, não são? Todos esses caras já não podem ser azuis, tá vendo isso? Então ele influencia essa casa influencia muito o restante do exercício. Então, esse aqui é um jeito interessante de começar a analisar. Eu tenho uma cor aqui definida, cara, essa cor não vai ser, ela não pode ser usada aqui tudo, entendeu? Então aqui só pode ter amarelo e vermelho, amarelo e vermelho, amarelo e vermelho. Vamos pintar aqui de amarelo e vermelho, por exemplo, ó, aqui de amarelo, aqui só pode ser vermelho. E perceba que os amarelos e vermelhos, nesse caso aqui, eles têm que ser intercalados, porque a gente tem vários triângulos, né? Percebe que em cada triângulo a gente só pode ter um de cada cor? Isso é outra coisa interessante de enxergar nesse exercício, ó. Tem a área de influência, mas perceba uma coisa, sempre que a gente tem um triângulo, ele tem que ter um de cada cor, sempre. Olha só, eu vou desenhar um triângulo separado aqui. Ele tá de azul, mas o triângulo não importa, tá? É só o meio. Ó, se você pintar aqui de azul e aqui de amarelo, aqui no outro canto tem que ser vermelho. Cada triângulo sempre vai ter um de cada cor, entendeu? Um de cada cor. Isso é importante. São várias coisas para a gente analisar. Tudo isso é importante.
Como que a gente pode começar resolvendo o exercício? A gente pode escolher uma cor para esse cara. E a partir do momento que a gente escolher uma cor para esse cara e para esse outro, vamos ver o que que acontece. Eu escolhi só para esses dois. Esse tem que ser vermelho. Aí, olhando para esse triângulo aqui, esse cara tem que ser amarelo. Aí, olhando para esse triângulo aqui, ó, esse cara tem que ser vermelho. Aí, olhando para esse triângulo aqui, esse cara tem que ser amarelo. Aí, olhando para esse triângulo aqui, esse cara tem que ser vermelho. Então, perceba uma coisa muito louca aqui. Eu escolhi só essas duas cores, né? Eu escolhi essas duas cores e todas essas outras ficaram definidas. Agora presta atenção numa coisa. Está vendo que aqui tem um triângulo e aqui já tem amarelo e vermelho? Isso aqui tem que ser azul. E aqui, ó, desse daqui também. E você está vendo que aqui tem um triângulo e aqui já tem vermelho e amarelo? Então aqui tem que ser azul? Cara, que doido isso. Então olha só. No final das contas, a gente só escolheu essas duas cores daqui e o restante todo do desenho tem as cores definidas e acabou. Então, uma pergunta que a gente pode responder é o seguinte: de quantas maneiras a gente consegue pintar esses dois bloquinhos? Porque quando a gente terminar de pintar eles, acabou o exercício. Todo o resto tem uma cor só para ser pintada. Cada casinha já tem a cor definida. Aí o negócio é o seguinte: vira um exercício de combinação, de análise combinatória, né? A gente pode definir da seguinte maneira. Tá vendo que essas duas casinhas são ligadas? Vamos falar assim, ó, vamos pintar primeiro essa aqui, tá? Quantas cores a gente pode usar para pintar ela? A gente pode pintar ela de azul, pode pintar de vermelho e de amarelo. Então a gente tem três cores. Só que tá vendo que elas são ligadas, essas casinhas? Vamos supor, a gente podia pintar de vermelho, de azul e de amarelo. A partir do momento que a gente escolher qualquer cor aqui, ó, por exemplo, azul, só sobram duas cores para a segunda casa, certo? Porque a gente não pode pintar da que a gente usou. Então a gente tem três maneiras de pintar a primeira casa e duas de pintar a segunda que sobrou. 3 vezes 2 é 6. Então a gente tem seis maneiras de pintar essas duas casinhas aqui. E lembra que se a gente pintar essas duas casinhas, acabou o exercício, porque todas as outras cores são pré-definidas, elas têm uma cor exata para dar certo com as regras do jogo pintar tudo. Então só tem seis maneiras de pintar. Vamos ver se a gente consegue verificar isso de outra maneira, né? Para expandir um pouco o exercício. Pô, será que é isso mesmo? Vamos pegar outras duas casas. Vamos tentar pegar, por exemplo, sei lá, essa aqui do canto. E vamos até mudar a cor, vamos colocar. E essa outra aqui do canto, pode ser? Essas duas. Vamos ver o que que acontece. Ó, essa aqui, por esse triângulo, essa tem que ser amarela. Aí, poxa, eu coloquei dois amarelos aqui, vamos pôr o vermelho. Por esse triângulo, essa tem que ser vermelha. Por esse triângulo e por esse, essa aqui tem que ser azul. Aí, por esses dois, essa teria que ser azul. E aí daria errado. Nossa, que doido isso. Será que eu fiz certo? Vamos pensar. Vamos apagar só o que eu fiz aqui. Olha só, eu pintei aqui de vermelho e aqui de azul. Aqui tem que ser amarelo. Aqui tem que ser vermelho. Para isso dar certo, aqui tem que ser azul, certo? Aqui tem que ser azul. Ah, ó, e aqui tem que ser amarelo, ó. Aí aqui tem que ser vermelho. Aí aqui tem que ser azul de novo, ó, olhando esse triângulo. E aqui tem que ser amarelo. Então, novamente, a gente pintou duas cores, dois, dois círculos e o restante é pré-determinado. Não tem como pintar de outras cores. Vamos pegar outras duas bolinhas, só, cara, para testar, né? Vamos testar aqui, ó. Vamos testar. Eu vou pegar essa aqui e agora eu vou pegar uma outra, nada a ver, e ver se dá certo. Ó, eu vou pintar essas duas, essa de amarelo e essa de azul. Pô, aqui tem que ser vermelho, é obrigatório que essas duas sejam vermelhas. Você viu que dá problema? Inclusive, nem pode acontecer isso, porque essas duas teriam que ser vermelhas. Então, olha que interessante. Vocês perceberam uma coisa?
Olha o desenho que eu peguei. Esse desenho, só que são dois triângulos. Sempre que eu tenho dois triângulos, tem alguma coisa interessante. Eu pintei essa ponta de uma cor, e aí eu pintei de uma cor diferente a outra ponta, e deu problema. Vamos tentar pintar da mesma cor? Aí dá certo. Eu posso pôr, por exemplo, vermelho e azul ou azul e vermelho. Olha o que está acontecendo. Vamos desenhar dois triângulos conectados aqui, então. Sempre que a gente tem dois triângulos conectados, perceba uma coisa. A gente tem que ter a mesma cor nessas pontas opostas. Tá vendo? Porque senão não dá certo a pintura. Interessante isso, né? Então, por exemplo, agora eu vou trabalhar com um conceito um pouco mais abstrato. Vamos esquecer as cores por um tempo e pensar só com essa lógica. Vamos olhar quais lugares tem que ter obrigatoriamente a mesma cor no desenho. A gente já sabe que aqui, ó, se a gente pegar esse subdesenho, essa bolinha e essa tem que ter a mesma cor. Não importa o que a gente faça no desenho, essas duas vão ter a mesma cor. Se a gente escolher amarelo para uma, outra amarelo. Da mesma forma, vamos procurar se tem outras que tem que ter a mesma cor. Outras que conectam o triângulo assim dessa mesma forma. Hum, Aqui nesse aqui ele é o triângulo da ponta, né? Não é do meio. Que interessante. Esse aqui, ó, olhando para isso aqui, tá vendo aqui? É o mesmo desenho, são dois triângulos, então essa cor é a mesma. Então vamos lá, essa cor tem que ser a mesma que aquela, tá vendo? Então essas cores são obrigatoriamente as mesmas. Interessante. Agora vamos escolher uma cor para algum outro negócio? Vamos colocar uma cor aqui, ó. Eu vou colocar outra cor, eu vou colocar uma cor que eu vou chamar de cor X. Vou só marcar um X. Está vendo que se essa cor é X, essa aqui é a cor que restou? É a cor tipo, sei lá, quadrado. Cor quadrado. Quadrado. Entendeu? Então, olha só. Aqui, a partir do momento que a gente escolhe essas cores, esse jogo tem duas maneiras de ser pintado. Quando a gente escolher essas cores aqui, esse jogo tem duas maneiras de ser pintado. E perceba uma coisa que é bem interessante. Olhando para esse subtriângulo, essa cor tem que ser a mesma do X. Tá vendo? Essa cor tem que ser a mesma do X, por causa desse triângulo aqui, ó. E se a gente continuar, a gente vai ver que essa cor tem que ser o quadrado. E a gente vai ver que essa cor tem que ser o X. Olha que interessante. Então, a partir do momento que a gente escolher, se a gente escolher essas cores aqui, né, esses triangulinhos aqui, desculpa, esses círculos, quando a gente escolher uma cor para esse negócio, e a gente escolher uma cor ou para o quadrado ou para o X, vai fechar, tipo, as cores que a gente tem para escolher. Então, por exemplo, a gente escolheu uma cor para bolinha, a gente tem três opções. A gente pode escolher azul, verde ou vermelho. Aí a gente pode escolher a cor para o quadrado. Se a gente escolher a cor para o quadrado, que a gente tem duas opções, o X só pode ser a cor que sobrou. E vice-versa. Por exemplo, se a gente escolher uma cor para o X e depois uma cor para o quadrado, a bolinha tem que ser a cor que restou. Então, isso é, digamos assim, isso que eu desenho aqui é um mapa genérico para a resolução do exercício. A gente, sempre que a gente escolher uma dessas cores, e a gente tem três opções, e escolher a segunda cor, a gente tem duas opções, e só vai restar apenas uma opção para outra cor, de maneira que a única forma de pintar, as maneiras que a gente tem de pintar esse desenho, esse grafo, vamos chamar assim, depois vocês futuramente vão descobrir que é grafo, são essas, são seis maneiras, tá? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem exercícios de grafos, quiserem algum exercício aí específico do BMAP, do Enem, de algum vestibular, pede nos comentários. Se quiserem me ajudar, vocês podem me ajudar aqui pela caixinha do Pix. Se vocês tiverem dúvida na resolução desse exercício, pede ajuda aí para mim nos comentários. Se vocês quiserem saber mais de análise combinatória, pede mais nos comentários também, que eu faço vídeo para vocês, beleza? Até a próxima.